oposição humana e espiritual que os reinos das trevas tentam se lançar contra nós. Eu quero fazer uma leitura com você, quero convidar você, se você está com a sua Bíblia aí, né? Abra a sua Bíblia, se não você anota, né? E depois você faz a leitura. Livro de Tiago, né? Depois do livro de Hebreus, primeiro livro depois do livro de Hebreus, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao versículo 4, diz-nos assim a palavra: Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra para que sejais maduros e completos, não tendo falta alguma. Versículo 12 ainda diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Veja só, né? O dia da provação. Né? Nós estaremos falando sobre isso. Embasado nesses versículos, estaremos falando sobre o dia da provação. Bom, vamos, como introdução, né, definir a palavra provação. Ela aparece 21 vezes no Novo Testamento e ela vem do termo grego peiraismos, que indica qualquer espécie de provação, tribulação, tentação, derrotas, desencorajamento, né, perseguição por causa de Cristo, por causa da nossa fé, do nosso amor pelo Evangelho, ou ainda por causa da nossa perseverança, né? E temos também, né, alguma oposição humana e espiritual que os reinos das trevas tentam se lançar contra nós, querendo impor derrota aos servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tem uma outra palavra também no grego, né, que é o dokomion, que ela significa testar, pôr em prova e aquilatar. E o aquilatar era usado para determinar o quilate, né, que era o peso de metais ou pedras preciosas, e também avaliava o valor e a pureza, né, desta pedra, desses metais, ouro, prata, né, ferro, etc. Então veja bem, nós temos duas palavras, né, peirasmos e dokomion, né, sobre aprovação, o ser aprovado e coisa e tal. Muito bem, o que nós podemos então falar sobre o dia da aprovação, o momento da aprovação, né? Bom, a aprovação, na realidade, elas são instrumentos, tá? E meios de testes que procuram validar, né, a nossa sinceridade, a nossa vitalidade espiritual, ou até onde nós temos praticado a santidade. E se nós somos metais preciosos, se há mistura ou se há, né, refúgio, aquela borra, né, que sobra quando os metais, né, são derretidos e se transformam em forma líquida. A provação é uma medida, veja bem, purificadora e visa remover escória ou ainda impurezas existentes no ouro ou na prata, né? Vamos tratar aqui de ouro e prata, que são dos metais, né, mais conhecidos e mais valiosos, né? E logo, quando você faz essa limpeza do ouro e da prata, ele acaba se tornando, né, mais apreciado, né, valoroso, valioso e o mais procurado. Então veja bem, a prova, ela tem esse fim. Ela prova a nossa fé, ela prova a nossa vida, para ver até onde
e a quantia de pureza que existe em nós no andar com Deus, servir a Deus e ser sincero em nossa vida espiritual. Agora o livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. O Senhor fala com o seu povo e ele diz assim, ó, aconselho, Jesus está aconselhando, que de mim compre ouro refinado pelo fogo. Então veja bem, o ouro ele é refinado pelo fogo, tá? Pelo fogo. E esse fogo aqui nós podemos dizer que sabe o que é? É o fogo da provação, né? É o fogo da luta, é o fogo das dificuldades, tá? E daí esse ouro, podemos dizer que é você, somos nós, que somos provados, né? Passando por várias dificuldades. Ora na família, ora no trabalho, ora na fé, no colégio, saúde dos filhos, né? E aí vem um monte de prova sobre as nossas vidas. Bom, meus amados, primeiro, o dia da provação, ela não escolhe pessoas em especial. Ela vem sobre todos. Porque parece que tem gente que, dado ao fato de ter passado já por tanta prova, tanta luta, né, tanta decepção na sua vida espiritual, lá no seu ministério, e eles dizem, pô, mas me parece que Deus está provando só eu. Parece que Deus tirou eu para descer o cajado, né? E os outros ficam só na sombra e água fresca. Não é assim. A prova vem sobre a vida de todos, né? O dia da provação. Lá no Salmo 11, né? No Salmo 11, versículo 5, diz assim, o Senhor põe à prova o justo e também o ímpio. Então o Senhor põe à prova os que andam na presença de Deus, mas aqueles que nós supomos que não passam por prova, também possam. Também tem um nível de prova deles. Também tem um momentinho lá que ele passa por prova. E aí é pastor, é diácono, é irmão, é irmã, cantor, pregador, ensinador, músico, todos passam por prova e por luta. E aí o Provérbios, né, capítulo 17, versículo 3, diz assim, o crisol prova a prata, né? Ferve a prata, deixa ela em estado líquido para ver qual que é a pureza dela. O forno prova o ouro, do mesmo modo, né? E os corações, quem prova é o Senhor. Tá vendo só? De repente tu tá passando por uma luta, né? Tu tá passando aí por uma dificuldade, tu tá passando por uma tribulação. Então veja bem, assim como a prata e o ouro são derretidos e é tirado, sabe? Aquela escória, aquela borra que fica por cima, né? Tá entendendo? Que só vai estragar a pureza do ouro e da prata. Assim acontece, de repente tem coisas na minha vida, na tua vida, no teu ministério, que está sendo empecilho, e Deus diz, eu vou dar uma purificada, dar uma burilada nesse indivíduo aí. E aí Deus faz o quê? Luta e provação. Mas aí, meus irmãos, tem uma citação no Talmud hebraico, no Shemot Rabbah, na seção 35, tá? No chamado Rabbah Tamshum, na folha 29, na 4, que diz assim, bem-aventurado o homem que resiste em sua provação. Pois não há homem que Deus não prove. Olha só, não há homem que Deus não prove. Ele testa ricos para ver se abrem as suas mãos para o quê? Ajudar o pobre. E ele testa os pobres para ver se recebem a aflição. Sem o quê? Sem murmúrio. Olha que interessante. Passar pela prova, pela luta sem murmúrio. Já conseguiu? Já passou por uma prova, por uma luta, por uma dificuldade? Já viu alguém da sua família lá no hospital, seu filho, ou quem sabe você mesmo? Lá no quarto do hospital, vindo da cirurgia, com muita dor, ao invés de ficar murmurando, agradeceu a Deus, louvou o Senhor, se engrandeceu e louvou o Senhor, ó,
10 para ti. Foi aprovado. E daí nós temos algumas pessoas que a Bíblia fala deles, tipo o Noé. Hebreus capítulo 11, versículo 7. E aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, e se tornou herdeiro da justiça. É bacana, né? Dizer, Beltrano venceu na Bíblia, Ciclano, Noé foi o pregoeiro de justiça. Mas veja bem, foi provado, passou pela dificuldade durante 120 anos construindo a arca. Indo no mato cortar na base do machado, colocar na lombo de burro, de cavalo, de boi, sei lá eu, puxar, abrir, rachar, fazer as tábuas, deixar secar na sombra, né? E preparar a arca do tamanho que Deus tinha mandado ele fazer a arca. Olha que não era um barquinho de 30, 40, 50 metros não, né? Era um barco enorme. Se não me falha a memória, era qualquer coisa como 150 metros de comprimento e 20, né, de largura. Enorme. E tinha 3, 4 andares. E durante 120 anos, fazendo a arca, pregando a palavra. Sabe quem que se converteu? Tirando-os da sua família? Nenhuma pessoa. Só Sem, Cã e Jafé. As 3 noras, a esposa e o Noé que entraram lá na arca. Aí nós temos Daniel no cativeiro, né, no cativeiro babilônico. Tá? Ele foi aprovado, provado melhor com os manjares do rei, que representa o mundo, as coisas que o mundo oferece, e ele não se contaminou. Não se contaminou, porque todos aqueles alimentos, aquelas iguarias, o melhor da comida da Babilônia era oferecido para eles. Porque eles eram de uma classe pensante. E aí o rei mandou dar o melhor. E o Daniel e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, fizeram um acordo lá com o cozinheiro e não comeram isso, só legumes. Tá? Não se contaminou, foi provado na sua fidelidade a Deus, quando após as interpretações do sonho do rei, este o constituiu o quê? Governador na Babilônia e chefe de todos os sábios. Tá? 2 sábios. Provado no alimento. Se não bastasse, quando o rei colocou um decreto por instigação dos contrários, tá? Na questão da oração, quando ele soube, ele continuou orando 3 vezes por dia. E daí foram lá e disseram, o Daniel lá, o teu chegado, o teu protegido, ele não acatou a portaria que você baixou, ele continuou orando 3 vezes por dia. Daí o rei pediu para ele disse, não, é verdade, eu estou orando, eu sou sincero, estou na prova, estou na luta, mas estou dando glória a Deus. Jogaram ele o quê? Na cova dos leões, tá? Só que Deus, pela fidelidade e amor, foi lá, fechou a boca dos leões e ele saiu ileso, porque Deus o guardou na provação. E o que falar de Jesus? Não temos palavras suficientes para falar de todas as provas que Jesus passou. Não é? Ainda estando no ventre de Maria, tá? Passou por prova, né? Maria, tá? E Jesus foi provado, foi tentado, provado, né? E aprovado por Deus. 40 dias no deserto, né? Sendo tentado por Satanás e seus demônios, aonde ele jejuou, né? E saiu de lá fortalecido. Portanto, a prova, a luta, meu irmão, vai vir sobre a sua vida, sobre a minha e sobre a tua. Ela não escolhe, ela vem. O dia da provação não se aplica, tá? Nós questionarmos a Deus e em parte aceitarmos, mas é a Deus agindo e permitindo isso sobre a vida do homem. Muitos murmuram, questionam a Deus, querem que Deus dê uma resposta e querem saber o porquê. Não, por que eu tenho que passar por isso, Deus?
E logo nós, vou dizer nós, apelamos. Deus, eu dou o dízimo na tua casa. Senhor, eu sou ofertante. Deus, eu trabalho em tal obra. Eu faço isso, eu faço aquilo na igreja. Deus, e coisa e tal e coisa. Mas daí, Miller, o amado irmãozinho, nós de um modo geral, camarada tem problema de temperamento. Temperamento do indivíduo é colérico, sanguíneo, explosivo. Para vizinho bem curtinho e o diabo sempre atrás, com isqueirinho a gás, querendo botar fogo para ver se o cara explode. Daí o cara descobre na palavra de Deus que tem um tal de fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Daí sabe o que faz? Aí nós vamos orar a Deus, nós vamos buscar socorro em Deus. E isso é salutar, isso é bom, isso é bacana. Vamos lá buscar socorro em Deus, começamos a orar e dizer, Senhor, me dá fruto do Espírito. Aí a gente vai ler na Bíblia que diz lá, amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, fidelidade, coisa e tal, temperança e domínio próprio. Temperança, temperado e domínio próprio. Mas meus irmãos, Deus não vai dar fruto do Espírito se Ele não for provar aquilo em nós. Tá? Por exemplo, diz lá, paz e alegria. Como é que você vai ter paz se não vier guerra, luta e tribulação? Você não vai provar paz. Como é que você vai provar amor? Se as pessoas não te odiarem, não te perseguirem, falarem mal nas tuas costas, como é que você vai entender o amor? Como é que você vai entender paz? Fidelidade a Deus. Se Deus não pôr prova, luta financeira, isso e aquilo, para ver se você é fiel na presença de Deus, se você continua no teu ministério, independente de qual seja na igreja, tá? Aí tem a longanimidade. Longanimidade é o ato de você suportar. Suportar, ser longânimo. Mas há tanto tempo, seja longânimo. Tá? E por último fala, domínio próprio. Pois vai vir momento, meu irmão do céu, que o pavio já está fumegando e vai estar pertinho para explodir o barril de pólvora e você sentado em cima. Mas daí o que acontece? Aí vem a provação e nós não temos o direito de questionar a Deus, tá? E em parte aceitar ou não aceitar, porque temos que entender que é Deus agindo e permitindo isso sobre a nossa vida. Para quê? Para que amanhã nós sejamos melhores do que hoje, do que agora. E a semana que vem melhor do que essa semana. O mês que vem melhor do que esse mês. O ano que vem melhor do que esse ano. Mas ela vem. Agora veja só. Nós temos em Apocalipse 2:10 que diz assim, ao anjo da igreja que está em Esmirna, Jesus diz, não temas as coisas que tem de sofrer, de passar. Eis que o diabo, o inimigo, está para lançar alguns de vós na prisão, para ser disposto à prova. Tereis tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte, tá? Seja fiel até a morte. E daí ele diz o quê? Dar-te-ei a coroa da vida. Prova vem para o quê? Para ver até onde que nós podemos o quê? Suportar. Não fique murmurando, acate em nome de Jesus. Daniel 12:10 diz assim, muitos serão, olha só, primeiro, purificados, segundo, embranquecidos, terceiros, provados. Purificados, embranquecidos e provados. E aqui embranquecidos tem a ver com veste, que é justiça, espiritual, tá? Purificados, embranquecidos e provados. Mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão e compreenderão. Então vem um momento de purificação
das nossas vestes serem embranquecidas e de nós sermos provados. Mas quem é sábio, quem tem o entendimento na palavra, entende o que é que Deus está querendo fazer sobre a minha e sobre a sua vida. Então não murmure, irmão. Honre e glorifique ao Senhor Jesus. Em terceiro lugar, o dia da provação vem para marcar a diferença do coração do homem e da mulher durante a prova. Ou seja, qual é a reação? Qual é a reação? Tá? Aos que oram e honram, tá? Ao Senhor, aos que choram, jejuam, se humilham, lutam com Deus, buscam sua graça, vitória e são o que? Aprovados. São aprovados. Passam pela dificuldade. Porque olha o Tiago 1,12 que nós lemos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá o quê? A coroa da vida. E só recebe coroa aquele que luta devidamente, né? Quer corra numa Olimpíada, quer levantamento de peso, sei lá eu qual é a prática do esporte da pessoa, aquele que ganha recebe. Aos que reclamam com Deus, culpam a Deus e até se sentem atacados por Deus, abandonados e não suportam a luta, tá? Renegam a Cristo Jesus e acabam, abandonando a fé. Esses são o quê? Reprovados. Reprovados. No Apocalipse que nós citamos antes, o Senhor diz: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Tá? Tiago 1,2 diz assim: "Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações." Várias. Vai vir provação na saúde, no lar com a esposa e com os filhos. Vai vir provação na área financeira. Vai vir provação na área espiritual. Sabe quando você senta no deserto, parece que você ora, a tua oração dá no teto e cai sobre a tua cabeça. Tá? Você vai chorar e nos pés do Senhor nem lágrimas não vêm. Nem lágrimas não vêm. Tá? Você dobra o joelho para orar, o mesmo de pé, independente da posição, começa a dar sono, dá uma soneira. Tu vai ler a Bíblia, meu Deus do céu. Tá? São provas, são lutas que vêm, mas ele diz assim, tenha motivo de alegria, alegre-se. Está acontecendo o quê? Purificação, embranquecimento, tirando alguma coisa que ainda há, né? Para que nós sejamos o quê? Galardoados. E Lucas 8,13 diz assim: a semente que caiu sobre a pedra são os que creem por apenas algum tempo e na hora da aprovação se desviam. Tá? Nessa parábola aqui da semeadura, é o que diz o homem de Deus, né? É o que diz o homem de Deus, tá? Tem alguns que passam pela aprovação, mas não perseveram. Tá? Aceitam a Jesus, vão para a igreja, porque é oferecido cargo, posição, ou alguma coisa lá que é dada, que é ministrada, mas na hora de se manter, que vem a primeira provaçãozinha assim, né? Primeira lixadinha no indivíduo, ele cai fora. Não, eu não vim para a igreja, para Jesus, para passar por isso. Não, eu não aceito isso. E daí o que acontece? Quando vem a hora da aprovação, cai fora. Porque não tem raiz. Não tem raiz nenhuma. E o interessante é que a palmeira do deserto, quem conhece palmeira do deserto, né? Ela é alta, fininha, e quando dá aquelas tempestades de areia que batem nela, o vento,
né, vai criando uma casca grossa, né, dura, porque a areia vai penetrando, ela vai aceitando e bate de um lado para o outro, parou a ventania, está de pé. E a sua raiz cada vez vai mais fundo. Se não fosse a tempestade e os ventos, ela teria pouca raiz, qualquer ventinho arrancaria ela. O dia da provação, amado, é o dia da balança de Deus, em que nós somos o quê? Provados. Nós somos pesados por Deus. Provérbios, capítulo 16, versículo 2, diz assim: todos os caminhos dos homens são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Olha só, o Senhor prova o espírito, o Senhor prova lá, de dentro para fora. Enquanto o homem conhece o exterior, Deus conhece de dentro para fora. A palavra de Deus diz que rios fluirão do nosso interior. E lá no Provérbios 24, 12 diz assim: não o perceberá aquele que pesa os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Olha só, a balança do Senhor, pesos e medidas, o quê? Iguais. E Daniel, lá na festa, né, do rei Belsazar, quando apareceu uma mão, né, com vestes talares, escrevendo na parede, na estucada, né, escreveu, né, e entre essas palavras estava uma palavra chamada tekel, que quer dizer, pesado fostes na balança e fostes achado que em falta. Significa que Belsazar não estava à altura dos padrões divinos instituído por Deus. E ele foi achado o quê? Devendo. Mene, mene, tekel, o farsim. Aqui nós temos o tekel. Pesado foste na balança de Deus e ó, os pecados foram muito mais, né, do que a fidelidade. E para nós encerrarmos, amados, o dia da provação vem sobre nós para deixar marcas, mudanças e transformação em 3 áreas. Primeira, física, psicológica e espiritual. Tá? Deuteronômio 8 diz assim, 8:2 diz: recordar-te-ás, tá? De todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos. Olha bem, para quê? Para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Olha que profundo, tá? Então veja bem, ó, primeiro Deus guiou no deserto por 40 anos, tá? Teve provas e marcas físicas, tá? Depois para te humilhar, para ser humilhado é um sofrimento emocional que gera baixa autoestima, abatimento e submissão, tá? E isso gera marcas psicológicas. Depois o Senhor diz para saber o que estava em teu coração, se guardarias ou não os mandamentos. Aqui nós temos prova e marcas espirituais. É no momento da prova, da luta, da dificuldade, se nós ficar firme na fé, isso vai gerar o quê? Marcas espirituais. Tanto é que tem um momento que Paulo diz assim, ó, ninguém mais me censure, porque de agora em diante eu trago no meu corpo o quê? As marcas de Cristo. E Paulo tinha, né? O dia da provação pode atingir uma pessoa, pode atingir você ou sua família, pode atingir um grupo, uma igreja e até uma nação. 2 Coríntios 10:13 diz: não vos sobreveio provação, não vos sobreveio luta, tentação, que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais provados além daquilo que vós podeis
suportar, ao contrário, juntamente com a provação, com a luta, com a tentação, vos proverá o quê? O livramento. Amém? Entendeu, meu amado irmão? O que é o dia da provação? O dia da provação é aquele dia que vem assim, tipo uma tempestade, né? Que vem que parece que não vai passar, né? Vem fazendo um turbilhão, escurecendo o nosso céu e como querendo que nos levar numa enxurrada. Mas maior é Deus que está conosco do que aquele que está no mundo, tá? Persevere no momento da prova e da luta. Deus vai te fortalecer, te dar graça e você vai vencer o mundo. Amém?